Fala galera, mais um episódio do Papo de Trader, e esse episódio eu quero que você assista até o final, que com certeza vai trazer sua evolução como trader. Mas a gente vai falar de automação e o que tem a ver com você que opera manual, né? Porque hoje eu quero trazer essa analogia do que deu certo para mim para operar no manual, que foi algo que eu aprendi com o robô. Então esse vai ser um dos podcasts que você vai ouvir, que vai trazer mais valida aí para sua vida como trader. E eu tô recebendo hoje o Marcelo dos Robôs Investidores. Isso aí. E cara, vamos falar da sua história. Bora. Vamos falar de resultado e Bora. dessa transformação que a gente tá até comentando antes, que teve uma pessoa que teve um ponto de inflexão na vida do Marcelo. Então vamos começar falando dessa história, Marcelo. Bora. Como que foi essa... Eu não acredito em virada de chave, mas o que te fez ganhar dinheiro no mercado? Cara, primeiro, né, eu vim de uma área que não tem nada a ver com o mercado financeiro. Nunca tive instrução de mercado financeiro. Eu trabalhava com inspeção de solda. Que isso? Então, obras, indústria, era metal pesado. Então, viadutos, Arena do Grêmio, Beira-Rio, tudo onde tinha solda, eu fiz inspeção, tubulação de Petrobras, enfim. Cara, viajei muito aí o Brasil fazendo inspeção de solda. Comecei como peão de fábrica primeiro, né? Fui peãozão. Entendi. Então, quando chegou na época da Copa do Mundo no Brasil, que teve também depois Dilma, enfim, que o mercado começou a dar aquela... o mercado em si deu uma desacelerada, então nossas obras todas pararam, velho. Então a gente ganhava bem, a gente tinha uma profissão que a gente ganhava muito bem, e do nada morreu. E aí eu tinha... Cara, eu me lembro direitinho, assim, mas eu saía de mês que eu tava na época lá, ganhava um guri novo, eu era guri novo naquela época, ganhava, sei lá, meus 20, 30 mil aí por mês, saía pro outro mês ganhando R$500, velho. Caraca, meu. Foi exatamente assim, de um mês... outro mês R$500. E aí seu custo de vida elevado, porque cara, garoto novo, ganhando bem, caraca, da vida, velho. Foi desastre, assim, pra ter uma noção, assim, foi punk, porque a gente morava num apartamento, minha namorada, cara, eu simplesmente falei assim, cara, acabou, não tem mais o que a gente fazer, velho. Não tem de onde tirar dinheiro, não tem como eu pagar a conta, e agora, o que a gente faz? Tive que voltar pros meus pais, ela voltou na época pra mãe dela. E aí, pô, daí tu imagina, um homem barbado que tinha lá tudo e do nada não tinha mais nada, velho. E aí, como bom brasileiro, fui pra internet e como ganhar dinheiro, tinha que achar um jeito. E aí apareceu o trade, primeira coisa que apareceu. Aí, pô, entrei numas mesas proprietárias em 2015, 16, eu acho, cara, por aí. Só ladeira abaixo, assim foi, cara. Só torrando dinheiro. O que eu não tinha, eu tava torrando. Entendi. E aí, pô, passou um tempo... O pouco que tinha, pegando empréstimo, cara, dinheiro com os pais. Tava ferrado, literalmente ferrado. E aí, cara, fui nessa daí, de uma pra outra, fui me ferrando cada vez mais, me afundando, até que eu descobri que tinha uma mesa em Porto Alegre. E aí eu pensei, cara, não, agora eu vou lá, porque lá eu vou estar num lugar onde tem pessoas falando daquele mesmo assunto, então de repente aqui vai ser a minha virada. E eu tradava na mão, sem saber nada, não tinha um conhecimento mínimo. Tradava e tudo bem. Aí, pô, olhava lá na plataforma, na época aparecia um player, um institucional muito grande, que ele era o market maker no índice. Aí eu olhava aquele player e falei, cara, peraí, eu tenho um parente que trabalha lá. E aí ele é casado com a minha prima, só que eu não entendia nada de mercado financeiro. Pra mim, ele trabalhava em banco, que nem a minha irmã, na época que trabalhava em banco. Você não fazia ideia do que ele fazia, você sabia que ele trabalhava no mercado. No lugar, exato. Mas não sabia o que ele fazia. Pra mim, ele era um bancário. Trabalhava que nem minha irmã é bancária, pô, a vida inteira. Eu pensei, tá, faz a mesma função da minha irmã. E aí um dia eu mandei mensagem pra ele. Falei, pô, Marcelo, ô Zé, o que tu faz aí no banco tal? Aí ele falou assim, cara, sou da mesa. Eu falei, ah, não, velho, não me fala isso. Eu falei, cara, faz 2 anos que eu tô tentando aprender esse negócio daqui, cara. E ele falou, pô, mas tu nunca me perguntou nada. E ele morava em São Paulo. Cara, a maior exposição dessa casa era ele. Ele operava 5 bi. Se bobear, era ele que tava lá batendo no book. Era literalmente ele. Que doideira. Então, aí eu comecei, eu falei, pô, irmão, tu vai ter que me ensinar esse negócio, cara, porque eu tenho que aprender. E eu sei que alguém da família, eu sei que não tá me mentindo. E aí passou um tempo, ele falou assim, ó, pô, moleque, e aí carioca ele. Pô, moleque, ó, vou morar, a gente tá indo embora do Brasil e tal, vou passar 3 meses aí na tua cidade. Falei, velho, eu vou grudar em ti que nem carrapato, cara. E ele falou, pô, pode colar em mim. Aí ele começou a me mostrar muita coisa. E aí eu fui aprendendo, e tudo que ele falava, me lembro que na época, tudo que ele falava, eu anotava e tentava estudar. Tentava achar a informação daquilo que ele falava. E pra mim foi muito bacana na época, cara, porque assim, eu me lembro direitinho, janeiro de 2018, eu já não tinha mais nada de dinheiro, nada. E aí ele saindo falou assim, falou, Marcelo, o que tu tem?
que tu possa vender e fazer dinheiro. Eu falei, cara, eu tenho um skate, literalmente, eu tenho um skate e um aparelho de ultrassom. E aí, um aparelho de ultrassom? É, o aparelho de ultrassom que eu fazia ultrassom nas obras. Entendi, nas obras, entendi. Então, entendi. aquele aparelho, ele valia uns 20 e poucos, 30 mil, aquele aparelho. Daí ele falou assim, quanto é que tu consegue nele? Eu falei, cara, se for vender hoje, sei lá, vou pegar 7, 8 mil. Aí ele falou, então vende. Eu falei, caraca, velho. Eu falei, cara, é tudo que eu tenho, bicho. Aí eu, pô, beleza, vamos vender. Aí vendi ele, era 2017 quando eu vendi o aparelho. Peguei aquela grana e ele me emprestou um dinheiro. Ele falou, moleque, tu vai fazer só o que tem que ser feito da forma correta, sem ficar fazendo essas loucuras. Aí, bicho, cara, começou a entrar dinheiro, eu comecei, caraca, velho, realmente funciona. E ele foi o cara que me mostrou o mundo de robô. Ele foi assim, eu sempre falo, em tudo que é lugar, cara, que eu devo a vida pra esse cara nessas questões, porque ele me tirou da lama, ele me mostrou, ele me apresentou muita coisa. Ele realmente puxou do buraco. Cara, ele me tirou da lama, a lama já tava passando na cabeça há muito tempo, e aí ele me mostrou, começou a me mostrar. E aí uma parte que foi interessante, nessa época eu operava muito na mão, até hoje eu faço alguns trades manuais, mas hoje acho que 98% é tudo robô. E eu sabia algumas faixas de horário que ele operava, eu sabia o tamanho da mão dele, eu sabia o quanto ele impactava ali no mercado naqueles momentos, e eu comecei a mapear ele no book. Aí eu fiquei, pô, cara, peraí, isso daqui é ele operando, velho. Aí eu falava, pô, daí chegava no final do dia, eu mandava, Zé, tu entrou em tal preço, saiu em tal preço? Ele, sim. Eu falei, tá. Aí eu perguntei, cara, tu entrou em tal preço, virou a mão, estopou aqui, porque eu comecei a mapear o lote dele. Você começou a mapear o que ele tava girando. Cara, direitinho, assim, cara, e olhava muito perfeitamente, assim, tudo que ele tava fazendo. Aí ele falou, moleque, como é que tu sabe? Eu falei, cara, eu te vejo no book, velho. Aí ele falou, não pode. Eu falei, cara, eu te vejo no book. E aí ele falou, pô, então me mostra. E, pô, isso era 2018, pô, tu tentar ver ali no book de ofertas, eu olhava o tamanho do lote, eu via, cara, exatamente tudo que ele tava fazendo. Aí ele falou, pô, me mostra como é que é. Eu falei, faz meu curso. Falei, brincando, obviamente. Ele falou, faz meu curso. Ele falou, não, eu vou estar em Porto Alegre, aí no Rio Grande do Sul e tal, um tempo, eu vou mostrar pra ele. Aí eu mostrei, porque na época eu comecei a fazer aqueles filtros que tinha no Pro e tal. do Times eu pegava, Trades cara, ali. Exatamente todas as posições dele. E ali foi começando a me dar uma boa leitura de fluxo. Porque eu sabia de alguns players que ele sempre comentava pra mim, e eu começava a mapear os caras. Então, muitas vezes eu sabia que tinha o Lucas, por exemplo, eu não sabia quem era o Lucas, mas eu sabia que ele estava tradando naquele momento, eu sabia que era ele tradando. E aquilo começou a me ajudar. E aí eu comecei a pegar alguns operacionais pensando no fluxo, mas trazendo para os indicadores. Entendi. E aí que eu comecei a desenvolver o robô. Cara, eu me lembro que foram 3 meses, eu quebrando a cabeça, e tinha uma pessoa também que foi, assim, foi um senhor de 70 e vários anos, que foi a pecinha-chave para eu virar tudo para automação. Porque quando o Zed nos ensinou, ele montou até uma turminha lá em Porto Alegre, e essa história é muito bacana de contar, porque assim, ele falou, pô, moleque, eu tava lá numa salinha de traders e tal, vocês querem aprender a operar com robô? E eu sabia que ele fazia, sabia que o dinheiro que ele ganhava era de verdade, aquilo não era internet na época, né? E aí ele falou... Ele não era um vendedor ali, cara, ele é zero. totalmente, tu não vê ele, cara, ele é um cara totalmente na dele, assim, ele é o oposto daquele cara da ostentação, entendeu? E aí ele falou assim, pô, se tu montar uma turma aí na tua sala, eu dou o curso pra vocês. Eu falei, fechou. Falei, deixa pra mim. Aí eu fui numa gráfica, mandei um cara fazer a arte, e aí fizemos a arte, distribuí em faculdade lá no Rio Grande do Sul. Cara, distribuí papel. Foi isso. Na época o marketing era esse. Panfleteiro, cara. Tem até hoje os panfletos guardados. Que legal. Eu panfletei realmente o curso dele. E aí, pô, lutamos a salinha, e aí o senhor da gráfica, ele me ligou, eram uns 2 dias depois, ele me ligou e falou assim, Marcelo, aqui é o Elgo da gráfica e tal, eu vi que vai ter um curso de robôs e eu quero fazer. Aí eu falei, pô, que bacana. Aí fui lá pegar, pô, cara, eu olhei assim, um senhor, cabelinho branquinho, barbanha branca. Aí ele falou assim, não, eu quero fazer porque eu opero Forex, eu opero com robô já, eu era do tempo da bolsa no papel. Eu falei, caraca, velho. Eu falei, bora, vamos fazer. Aí ele fez o curso comigo, e aí o cara, me lembro direitinho, assim, acabou o curso, foi dia 3 de dezembro de 2017. Ele deu esse curso, terminou dia 3 de dezembro de 2017. E aí eu, Marcelo, tenho uma dificuldade de estudar sozinho. Eu tenho que ter alguém para conversar e bater os pontos. Entendi. E aí eu fiquei um mês praticamente, assim, sem mexer em robô. Porque daí ele foi para Miami, ele e minha prima foram morar lá e tal. E aí, depois disso daí, cara, eu me lembro que eu fiquei assim, putz, e agora, velho? Porra, eu sozinho aqui. E você aí, com isso de precisar de estudar com alguém para masterizar. Exato. Aí eu me lembro que eu fui pra praia, era janeiro, fui pra praia, aí o Elgo me ligou. Ele falou, Marcelo, olha, eu falei lá na mesa que a gente tava, se tu voltar,
eu vou marcar com eles lá, eu vou pagar uma cadeira pra mim, mas eu quero sentar do teu lado e a gente vai falar todo dia de robô. Eu falei, cara, é que eu preciso, vamos embora. Aí voltei pra Porto Alegre, tava passando o verão, voltei, cara, esse senhor sentava literalmente do meu lado. A gente ficou 3 meses, todo santo dia, tentando desenvolver e criar alguma coisa. E a gente tinha uma coisa que foi legal, porque o Marcelo, o Zed, quando ele terminou o curso, ele nos deu um setup. Que ele gostava e tal, e o que a gente tinha? Eu podia me escorar naquele setup dele e acabou. Só que eu ia ficar refém daquilo ali o resto da vida. Sim. Então eu peguei os números de backtest, de otimizações que ele tinha, peguei aqueles números e falei, cara, a gente tem que chegar nesses números. Se a gente bater isso daqui, a gente tá próximo dele. Pra tentar melhorar aquilo. Entendeu? Então, pô, se tá com fator de lucro X, a gente tem que criar alguma coisa que vai chegar perto desse fator de lucro, ou fator de recuperação, enfim. E a gente começou, foram 3 meses, direitinho assim. E tudo que a gente fazia, a gente mandava pra ele. Aí um dia eu fiz uma estratégia, mandei pra ele, Variac, o nome dessa estratégia. Mandei pra ele e ele falou, moleque, o que tu fez? Aí eu falei, cara, assim a estratégia. Ele falou, moleque, tu fez uma parada que nem meus colegas não faziam. Aí eu falei, opa. Aí eu me lembro que eu falei pra ele assim, cara, eu tenho um print disso, que isso daqui é meu diploma, velho. Porque ele falou assim, cara, se tu tá falando que eu fiz uma parada que é muito boa, pô, fechou. E dali foi. Cara, eu me lembro direitinho, daquele dia em diante, assim, eu literalmente, assim, desliguei o trade manual da minha vida e só foquei em robô. E legal. De 2017 ali pra até hoje, cara, desenvolvo estratégia até não poder mais, velho. Legal. O tempo inteiro me vai dar uma ideia... Uma ideia de setup, cara, você monta... É que eu gosto muito de olhar pro gráfico e fico... para quem não entende ali a questão de montar, eu coloco alguns indicadores no gráfico, fico olhando, pô, aqui podia dar uma entrada, cara. Pô, o que eu podia usar numa entrada aqui? Aí começa a mexer. E aí, cara, quando eu sento assim na frente do computador e começa... Cara, o mundo... Abre. Bicho, pode cair uma bomba do meu lado que eu não vou escutar. Que legal. Eu fico ali vidrado e, pô, eu tive 8 turmas ensinando. Foi o que eu chamava de Bot Family, né? Era o Bot Family 1 até o 8 eu fiz. Passou mais de 1000 pessoas aprendendo ali comigo e cara, é bizarro, porque depois que tu aprende a criar uma estratégia automatizada, o teu trade manual muda. Isso. E vamos falar disso agora, de o que você vê, eu vou falar também a minha opinião, mas o que você vê que de diferencial para quem usa o robô e depois passa a operar manualmente também, o que o cara tem ali de insight? Eu vou falar do meu lado, você fala do seu. Do meu lado, o que eu comecei a ver? Evitar girar demais, ter um risco-retorno positivo, aceitar o alvo longo, porque o que é o problema do pessoa física que opera manual? O pessoa física que vai operar ali no manual, ele aceita ganhar pouco para perder muito. E é uma coisa inconsciente. E quando você está operando com o robô, vendo ele operar, você vê que ele é frio, ele realmente segura o trade. Hoje, às vezes, no manual, se eu tô vendo que tá chegando no alvo, às vezes eu alongo mais o alvo, porque eu falo, cara, vai subir mais. E eu prefiro alongar, proteger o trade. Se der certo, eu vou ganhar muito mais dinheiro. E se der errado, eu tô com um trailing stop ali posicionado. Então, me ajudou muito. E do seu lado? Cara, exatamente. Tu falou exatamente as coisas que eu falo assim, cara, quantidade de trade. Quando eu operava na mão, principalmente lá no início, eu me lembro de fazer 60, 70, 80 trades num dia. Era insano. E aí tu começava com aquela, entrei comprado, o mercado começou a cair um pouquinho, eu já virava a mão, aí ele voltava, já virava de novo, aí ficava naquele... achismo. Exatamente. Então tu não tinha uma técnica bem definida. Quando eu fui pro lado dos robôs, eu pegava, por exemplo, uma estratégia qualquer, deixava ela liberada para operar o dia inteiro. Ela me dava um resultado. Aí eu limitava um trade no dia. O resultado era muito próximo. Aí eu comecei a entender, cara, pra que eu vou ficar exposto no mercado o dia inteiro girando que nem um louco, se eu posso fazer com um único trade a mesma coisa? Ou algo parecido, às vezes até muito melhor. E quantidade de trade, parei com isso. Hoje, qualquer robô que eu faço, cara, acho que 98% das minhas estratégias é um trade no dia. E nada mais. Entendi. Outra coisa é a questão que a gente falou assim, do aguentar o calor também. Cara, hoje em dia, eu sempre trabalhei com alvo longo ali para os robôs, então eu aguento, o robô, ele aguenta, né, ver o mercado indo, dando aquele calor, muitas vezes quase chega no stop, por volta e dá um ganho, então eu entendi a segurar o trade também. Na mão eu entendi, cara, eu tenho que segurar o trade. Aí outras coisas que eu fui vendo também, a questão de faixas de horário. Não tem por que eu ficar abrindo a operação 4:30 da tarde, 5 horas. Por que eu vou abrir uma operação no mercado que já passou o dia inteiro, a vol já morreu todinha? Então são vários insights que eu vou pegando assim, quando eu crio uma estratégia, que quando eu vou pro manual, cara, quando eu tô tradando no manual, eu me imagino como robô. Eu sei que eu tenho que aguentar, eu respeito, se o meu stop tá aqui, velho, eu vou aguentar até chegar ao stop. Não vou, vai virar a mão, vai mudar alguma coisa, vai fazer aquele preço médio, cara, não.
eu aguento. Então, até o pessoal das turmas chamava às vezes de Marcelo Robô. Porque, cara, eu tento pensar que nem ele, velho. Se o robô me mostra que aquilo dele funciona, por que eu vou fazer diferente, cara? Então, a questão de... Acho que o maior insight que eu tive, assim, foi a quantidade de trade. Esse daí, pra mim, foi o ponto-chave, tanto no robô quanto no trade manual. E 100%, cara. Com 100% de certeza, todos os alunos que passaram pelos bot frameworks, todos eles falaram, e todos tradeavam manual também, que depois de aprender a criar uma estratégia automatizada, o trade manual melhorou. Cara, é unânime isso. Então fica o ensinamento para você que está operando manual, batendo cabeça, utilize um robô para você ver o funcionamento do robô e assim você aprender com como a automação opera e por que ela ganha dinheiro. E vamos falar disso, né, Marcelo? Por que operação automatizada dá certo e o manual não? Eu trago aqui, eu faço o desafio para você. Você que está operando o manual e não está ganhando dinheiro, não vai ser agora que você vai passar a ganhar. Já economiza etapa no seu processo e começa a operar com operações automatizadas. Por quê? Porque eu sempre faço o desafio de você abrir 2 contas. Uma você opera manual e uma com robô e no final você vê qual vai dar dinheiro. Eu aposto que vai ser a com operações automatizadas. Por quê? Cara, primeiro, e aí também até é muito bacana quando tu fala robô, o pessoal entender. Porque não é, a gente vê muito, a internet ela é muito poluída, né? Então tem muita gente que vende robô. Só que o robô, existem vários tipos de estratégias automatizadas que o robô vai executar. Então, muita gente fala, usa lá o meu robô tal. Só que daí tu vai ver o robô, é um robô que faz preço médio infinito, robô scalper, robô de grid. Então, tem muita estratégia automatizada que não é bem construída. Sim. E aí, quando a gente o que mais tem na internet é gente querendo vender o robô que 80% de taxa de acerto e a gente sabe que o risco retorno se é tu ruim. tem acesso ao desenvolvedor, aí eu vou falar, vai firme lá no desenvolvedor, entende o que é operacional. E aí é muito importante, o grande erro que eu vejo, assim, a galera fazer, cara, tu tem um resultado num backtest ou um paper trade também, tá? Tanto faz. O paper trade seria a vida real do robô, da estratégia. O que é o grande problema que o ser humano faz? Ele liga o ponto inicial da curva ao ponto final e traça mentalmente uma reta. E ele esquece que para aquela curva ser construída, ele teve vários altos e baixos. E a pessoa no primeiro drawdown vai lá e desliga. Sim. E é o tal do colecionador de drawdown. O cara só liga para pegar drawdown e liga no topo da estratégia, toma um drawdown, desliga, depois a estratégia recupera, ele liga de novo. Sim. A gente já passou por vários clientes assim. Eu garanto que o cliente falou assim, o robô tu vai ganhar... Eu sempre falo, para quem está começando, é muito mais fácil tu ganhar dinheiro com robô do que no trade manual. Sem dúvida. Desde que tu tenha um robô bem construído, uma estratégia automatizada bem construída. Porque não é todo robô, né? A gente tem que salientar aqui, pelo menos os robôs que eu divulgo, o robô do Marcelo, dos convidados que eu trago aqui, são robôs sérios, validados. Dentro da XP tem uma área de validação, uma curadoria. Então não é esses robôs, e aqui eu vou fazer uma coisa que eu não tenho rabo preso com ninguém, que é um ponto importante para falar. Muita gente vende robô na Nelógica. E eu, como não tenho rabo preso com ninguém, eu vou afirmar uma coisa. Se você tem pouco capital, você não vai ganhar dinheiro operando com robô na Nelógica porque tem um módulo de automação. Eu não tenho contrato com a Nelógica, eu não tenho rabo preso com ninguém, então eu posso afirmar isso. Dentro da Nelógica, você não vai conseguir ganhar dinheiro se tiver com pouco capital porque você paga o módulo de automação. Então você vai pagar o desenvolvedor, pagar o módulo de automação e no fim do ano você vai estar com 4 mil de custo e você não fez 4 mil de lucro no robô. Então toma cuidado com isso. Esses robôs, cara... Eu vou falar assim, no geral, tá? E aí independe da plataforma. Quando as pessoas vendem robôs, principalmente para aquele capital de R$500, capital de R$1.000, cara... Vai quebrar. Não vai dar certo. E também, não é só também o lado, eu entendo muito o lado do estrategista, do cara do desenvolvedor da estratégia. Muitas vezes é o próprio cliente que é o problema. Porque ele tem aquela ganância. Ele aumenta a mão na hora errada, ele interfere no robô, que é um grande erro, que a gente sabe que muitas pessoas cometem, de ficar interferindo. Que vai dar certo 5 vezes, mas na sexta era o dia que ia pagar toda... Cara, eu já passei por isso, eu já fiz isso de interferir. A gente sabe como é que é. Então, muitas vezes tu vai lá, tu vê que ele tomou um stop cheio, no outro dia ele tá ganhando um pouquinho, tu vai lá e desliga. Só que daí tu desliga e o mercado foi lá e realmente teria estopado. E aí na tua cabeça tu começa, eu já consigo agora fazer o gerenciamento do robô. Cara, não vai dar certo. No longo prazo não vai dar certo. Eu já interferi zilhões de vezes até aprender que, cara, deixa ele operando. Hoje a gente está aqui conversando, de manhã os robôs estão operando, cara, eu confio 100% no que está lá. Isso também é muito importante para as pessoas que querem utilizar o robô, querem entender dos robôs.
dentro lá da OnTick, que ela tem pra gente mandar pro pessoal que não conhece, não entende, quando eu vou subir uma estratégia lá no OnTick, tá? Que vocês são parceiros, usam também. Eu subo uma estratégia lá. Ninguém tem acesso à estratégia pelo menos 60 dias. Sim. Então, eu faço uma estratégia, eu envio para a OnTick, ela passa 60 dias incubada, só recebendo o sinal, para ver se aquele backtest, aquela estratégia que eu mandei o backtest para eles, realmente confere com o que está acontecendo no paper trade, ou seja, a vida real. Uma segurança para quem quer usar. Não tem como eu ocultar um resultado. Não tem como eu omitir um dia de loss. Se ele entrou e deu loss, vai estar computado lá em tempo real. Tá? Eu estive lá agora, mês passado, dentro da própria OnTick lá no Espírito Santo. Tem um time dentro da XP que cuida só disso e da OnTick também, que é a curadoria da estratégia. Tem a OnTick que cuida e aí tem a XP que cuida, que faz ainda essa curadoria dentro da OnTick. Então, para vocês terem uma noção, para um robô chegar até vocês lá dentro da OnTick e a XP liberar, cara, é um processo muito grande. Não é simplesmente eu criar algo, falar, não, isso daqui é ok, confia em mim e tá rodando. Não. Tem todo um processo que tu tem que passar. Até de fato estar disponível para você, cliente, por isso que a gente confia tanto e a gente tem dados, né? E contra dados a gente não consegue omitir ou fechar os olhos, porque no day trade manual 99,9% perde dinheiro, tá? Tem um estudo da FGV que é 99,4%, mas eu afirmo, é 99,9%. Eu que cuido de cliente trader manual. E no robô, ano passado, mais de 60% dos clientes que utilizaram a OnTick, que é a plataforma de operações automatizadas, ganharam um cliente. Então, aqui fica a indagação. Você aí na sua casa, depois de assistir isso aqui, ainda vai continuar colocando todo o seu esforço em operar manualmente? Não. Eu colocaria esforço em entender o funcionamento do robô para aí sim você começar a ganhar dinheiro. Porque tem um ponto, né, Marcelo? Para ganhar dinheiro com o robô, eu posso ativar e só deixar rodando e ganhar. Posso ter um bom resultado fazendo isso. Mas se eu aprendo a dinâmica dos robôs, que é o que eu faço, tomou 5 dias de stop e estatisticamente depois do 5º dia ele tem um gain, eu tento dobrar o lote, mas claro, respeitando a margem que eu tenho na corretora e vou trabalhando isso nas estratégias, por quê? Para eu fazer uma otimização do resultado, mas nunca o contrário. Se o robô está tomando um drawdown grande, eu vou lá e desligo, qual que é a chance... tu realmente está assumindo loss, né? É uma coisa contra-intuitiva. Se eu sei que algo perde para depois recuperar e ganhar, a hora que perde eu desligo. Não, na hora que tá perdendo é o melhor momento para entrar. Eu sempre comento assim, é como se tu imaginasse que tá na promoção, cara. Exato. Tá na promoção, agora que é a hora de tu entrar. Obviamente, eu entendo os lados, eu faço muito encontro com os escritórios, falando dos portfólios que eu tenho e tudo mais. Eu entendo o lado do cliente e do próprio assessor também, falando mais direcionado a esses dois. É difícil tu olhar algo que está perdendo e eu quero entrar. Eu quero entrar no time que está ganhando. Só que, e aí tu tem esse balanço, só que quando a gente mostra a curva, e isso é muito importante que as pessoas vejam a curva de capital e eles entendam que não é uma linha reta. Sim. Então, todas as vezes que teve um topo histórico novo, ele passou por um drawdown antes. Sim. Ele teve uma queda para depois romper aquele topo. Então, quando tu começa a entender, e é muito importante tu olhar assim, cara, realmente, agora tá na promoção. Agora tu sabe quando que vai acabar esse drawdown? Não sabe. Não sabe. Mas tu sabe que tá muito mais próximo de tu começar a ganhar. Sim. Do que quando tu tá ganhando numa sequência muito grande, cara, obviamente o drawdown vai chegar. E aí o pessoal... É inevitável. É inevitável, não tem como. Eu sei quando é que vai acabar essa sequência de ganho? Não sei. Mas eu sei que ela tá próxima. Sim. É a mesma coisa pro loss. Então, tá perdendo, tá numa sequência de drawdown grande, eu sei que logo vai vir a recuperação, tá? Não tem como tu adivinhar onde é, mas que nem tu fez. E tu sabe o que tu tá fazendo. Isso é muito importante. Não é simplesmente, perdeu hoje, vou aumentar a mão. Cara, não é simplesmente perdeu, aumentar a mão. Isso. Senão, daqui a tem pouco, toda uma estatística de dias. Isso. Então, tu sabe ali, eu sei que a sequência de stop desse robô daqui eu tenho. E aí, legal, cara, que dentro da OnTick você consegue ver a estatística. E tu vê assim as operações. Tem um campo lá das estratégias, tu vê as operações. Então, por isso que eu digo, não tem como eu ocultar e omitir isso daí dos clientes. Não tem como. Porque lá vai aparecer ontem, vai aparecer o mês passado, todas as últimas operações. E ali tu já consegue ter uma leve noção. Eu vi que esse robô daqui, ele teve uma sequência de 6 dias consecutivos de loss. Depois ele veio lá e ganhou. Tu já começa a montar a tua estatística na tua cabeça. Eu sei que eu vou... E aí também é importante, porque tu sabe que tu está propício a passar por 6 dias de loss.
Tu aguenta? Ah, não aguento. Bom, então isso daqui não é para ti. Então é muito importante que as pessoas olhem, não vejam somente o resultado do lucro líquido ou lucro bruto, tanto faz. Não adianta só tu olhar isso. Tu tem que entender o que tem por trás. Pô, tu aguenta passar uma semana perdendo? Ah, cara, não sei se eu aguento. Pô, isso não é para ti. Mas, geralmente, tá? Com estratégias de risco-retorno positivo, quando elas passam 4, 5, 6 dias apanhando, no dia que ganha, cara, é ganho. É avassalador, o ganho é muito maior do que o que realmente, perdeu. é brutal o negócio. Pô, agora a gente passou essa semana, acho até no portfólio que tem com vocês, deu 430 e poucos reais, eu acho, com um contratinho. Com um contrato. Então tu pega, pô, passou vários dias apanhando? Passou, beleza. Mas tu tem que aguentar. Eu como luto boxe há muitos anos, eu gosto muito do Rock Balboa, eu falo, cara... mais importante que saber bater é saber apanhar. E outra, tu vai apanhar muito, mas tu tem que saber levantar, porque quando tu acertar, velho, tu tem que acertar pra derrubar. E é literalmente assim. Tanto e eu uso essa analogia. Não, acho que o de vocês é o Creed. É o Creed. Então, eu sou muito apaixonado por boxe, então... Sim. É exatamente isso, cara. Então... eu vejo que as minhas estratégias é tipo o Rock Balboa, velho. Apanha. Mas na hora que levanta, cara, ele é pra bater uma. É disso de perder pouco, ganhar muito, porque você vai apanhando, mas quando você bate, você consegue espancar o mercado e fazer essa conta fechar. E uma coisa também legal, para clientes também que tem carteiras, que a gente vê, e eu estou vivendo muito isso com os clientes em vários escritórios, de eles conseguir fazer uma composição melhor da carteira dele de investimento. Porque, pô, às vezes, a gente vê muito isso dentro da Antique, a gente tem esses números. O cara tá comprado em Petro, sei lá, enfim, e aí o mercado começa a desabar. Pô, aquela carteira dele daí tá desabando. Só que, geralmente, esses dias de tendência que o mercado tá sangrando, cara, são os dias que os robôs mais ganham. Que os robôs ganham. Porque é totalmente descorrelacionado, galera. Se a bolsa subiu, caiu, ficou de lado, não tem nada a ver com o robô. Exato. O robô, ele opera a volatilidade ali do mercado, então fica a dica para você. Ativando o robô, você está com um ativo desconexo dos restantes dos ativos que você tem ali na carteira. E, Marcelo, para finalizar aqui o papo, eu queria que você que está assistindo aqui esse podcast, se fez sentido para você o que a gente falou, e com certeza fez, porque se você aplicar o que a gente disse aqui, você vai passar a ganhar dinheiro nesse mercado que é tão difícil, que realmente tantas poucas pessoas conseguem vencer. E eu quero que você siga o Marcelo, que faz um bom trabalho nas redes sociais. Qual que é o seu perfil? @robôsinvestidores. E seguir meu perfil Lucas Neri A no Instagram, e não esqueça de se inscrever aqui no canal. A meta é bater os 10 mil inscritos até o final do ano. Curtir, compartilha esse episódio com seu amigo que está aí batendo cabeça, perdendo dinheiro no day trade. E eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar uma aula aqui pro canal exclusiva para mostrar como que eu faço esse rebalanceamento da carteira de robôs e como que eu otimizo o resultado da carteira de robôs. E para ter acesso, você vai clicar aqui no link da descrição, que esse conteúdo vai ser não listado. Ele é exclusivo para quem é cliente aqui da assessoria e para quem está utilizando o robô do Marcelo. Então eu vou deixar esse conteúdo aqui para você na descrição. Tamo junto, aguardo você no próximo vídeo. Marcelo, obrigado mais uma vez. Obrigado, irmão. Foi muito top esse papo. Eu que agradeço. E aguardo você no próximo vídeo. Por favor.